O Adélio, ele deve deixar agora, finalmente, o Presídio Federal de Campo Grande, onde ele está desde setembro de 2018. Ele foi para lá a pedido do próprio advogado, um advogado que ninguém sabe, estranhamente apareceu lá e assumiu a defesa dele, o advogado Zanoni. E ele acabou ficando numa situação muito difícil, muito pior do que se ele não fosse considerado inimputável. Então ele ficou numa cela isolada, e está numa cela isolada, fica pelo menos 22 horas por dia nessa cela, sozinho, olhando para o teto. O quadro dele se agravou, um quadro psiquiátrico. Ele tem um problema psiquiátrico, ele já tinha, sempre trabalhou, ele era pregador de igreja evangélica, mas tinha um quadro psiquiátrico, e esse quadro se agravou depois desses anos todos. Então, houve lá 3 laudos, e os 3 atestaram a piora da situação dele, tá? O quadro dele. Aí a Defensoria Pública da União é que entrou com um pedido para que eles deixassem esse presídio, que é uma situação absurda, mas o juiz lá da terceira vara, que é o Bruno Savino, lá de Juiz de Fora, ele nunca concordou. Só que agora ele deixou o presídio, ele deixou a vara, ele deixou a terceira vara de Juiz de Fora, ele é o responsável pela ação. E aí, quando ele deixa, vai para uma outra vara, foi agora, recentemente, aí a Justiça Federal em Campo Grande decidiu mais uma vez remover o Adélio, tirar o Adélio ali da penitenciária. Que é uma penitenciária de segurança máxima, não é chamada assim, mas porque tem o regime disciplinar diferenciado, que é para facções, né? E ali agora, então, não houve oposição da terceira vara lá de Juiz de Fora, não é mais o Bruno Savino, o juiz é o Birajara, e ele ficou em silêncio, não houve oposição. Portanto, não haverá um conflito de competência como houve da outra vez, e as cortes superiores decidiram em favor de Juiz de Fora. Isto é, o que Juiz de Fora decidir é o que vai ser feito. O Juiz de Fora tinha decidido que o Adélio ficaria em Campo Grande. Então ele deve deixar. O destino mais provável dele é um hospital do SUS. Ele poderá até, havendo esse novo contato com a família, ficar na casa da irmã. Tem uma irmã, Maria das Graças, que mais se interessou por ele, que fez as visitas. Ela volta a ser Eu tutora acompanhei dele? essas visitas. Oi? Ela volta a ser tutora dele ou não? Não, ela tenta ser a tutora dele. Também houve uma manobra ali em Isso. Campo Grande para que ela não conseguisse a curatela, e ela luta por essa curatela, o processo continua, mas agora esse processo sai de Campo Grande, porque Campo Grande deixa de ter jurisdição sobre o caso, que era a justiça estadual lá. Então ela continua lutando, sim, para ter para ter este benefício, na verdade, né, benefício para ele, Adélio, que é para ser cuidado pela irmã, já que o advogado que teve a curatela processual nada fez por ele. Pelo contrário, o abandonou lá no presídio, o Zanoni, que é de Minas Gerais. Bom, aí o que vai acontecer? O Adélio vai se sentir seguro, acompanhado pela família, e poderá, então, se sentir livre para poder contar o que ocorreu. Porque até hoje, ele conversou com a irmã 3 vezes, em 6 anos. Quando a irmã perguntou o que tinha ocorrido em Juiz de Fora, ele não quis falar, tá? Não quis falar. Ele reclamou até que a irmã tivesse perguntado isso para ele durante essa visita, disse, puxa, você está querendo me complicar, como é que você faz essa pergunta aqui? Porque as visitas lá são monitoradas, né? São gravadas. E ele, quando ele fez essa visita, eu estava do lado de fora do presídio. Inclusive, depois me tiraram até do lado de fora, eu tive que ficar na estrada, longe, porque ali era considerada área de segurança, quando eu estava ali acompanhando. Logo depois, ela conversou comigo, disse como é que ele estava, a gente relatou, e o relato dela bate com o que está na gravação, porque quem viu a gravação me contou que foi algo muito harmônico. O Adélio chegou a chorar quando ela disse que não iria desistir dele, queria cuidar dele, tirar ele do presídio. Ele chorou. Aí, estranhamente, quando ela tentou fazer mais uma visita, que aí não seria presencial, mas virtual, ele não quis mais. Então, é estranho, porque sugere que ele tenha sido pressionado dentro do próprio presídio para que ele não falasse mais com a família. Agora, saindo do presídio, ele vai se sentir mais tranquilo. Então, eu diria que hoje, essa quinta-feira, o Bolsonaro mostrou a sua covardia, vamos falar daqui a pouco, Perfeito. Vamos falar. da cadeia, e agora houve uma decisão que nada tem a ver com isso, mas foi no mesmo dia. É uma decisão que dará ao Adélio condições psicológicas, de segurança, para que ele possa contar o que ocorreu, porque aquele episódio é muito estranho lá de Juiz de Fora. Sabemos disso, os seguranças todos que teriam falhado foram todos promovidos, né? Então, e lá nasceu a ABIN paralela. Então, Exatamente. é hora da gente revisitar também aquela apuração que nós fizemos, é o que eu pretendo fazer, nunca desisti dessa apuração, mas agora fazer com mais intensidade. Você acha, Joaquim, há algum impedimento para você conversar com a Adélio? Havia algum impedimento e agora isso acaba?
Há impedimento, sim. Ele é proibido da entrevista. Isso foi decidido pela justiça. Ele E é a proibido. justificativa, por que é tão absurdo, Joaquim? Qual a justificativa desse menino não poder falar, dessa pessoa não poder falar, dar uma Ele não pode entrevista? falar. Ele não pode Não falar com a pode falar. família. Isso é de uma tortura absurda, não é? Porque você Sim, derruba mas uma agora pessoa assim, não é? Você derruba uma pessoa, não é? é uma situação de violação de direitos humanos. E até, a propósito, a defensoria que conseguiu a libertação do Adélio do Presídio Federal, a defensoria entrou com uma ação, tem uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que o Adélio tenha reparação econômica. Isto é, a família do Adélio tenha indenização. Porque, sendo ele inimputável, ele não podia ficar nesse sistema, porque o quadro dele se agravou, inclusive. Porque o presídio de segurança máxima, ele é terrível. As pessoas, mesmo os que não têm um problema, um diagnóstico de problema psiquiátrico anterior, eles se agravam, o problema deles se agrava. Existem vários casos ali, Perfeito, porque ficam lá muito tempo. Você imagina 6 anos. 6 anos. Você sabe que o defensor público, ele contou, esse que conseguiu a decisão, que o Adélio chegou um dia para ele, e sabe o que o Adélio falou? Está 6 anos lá, ele falou, doutor, será que eu podia tocar no senhor? Porque ele falou, faz mais de 5 anos que eu não toco em nenhuma pessoa, eu não sei mais o que é tocar. E o defensor autorizou que ele tocasse. Então ele tocou. Olha só, uma coisa assim terrível que ocorre no presídio de segurança máxima. Exatamente. É totalmente isolado. Então ele pediu para tocar, porque ele sendo defensor advogado, tocar no braço, tocar em outro ser humano. Né? Então eu diria que o Adélio, existe a possibilidade, eu não estou aqui antecipando, nem fazendo teoria da conspiração, existe a possibilidade que o Adélio, com o perfil que ele tinha, uma certa megalomania, querendo interferir na história, isso ele tinha, e tendo o problema dele psiquiátrico, ele poderia ser sugestionado, ele poderia ser cooptado. Com certeza. Exato. Eu não estou avançando para não falar... Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Não, isso quem entende é o próprio defensor, viu? Ele diz isso, que ele poderia ser sugestionado. Ele não entra nesse detalhe do que ocorreu juiz de fora, porque não é atribuição dele. Então ele fala só do ponto de vista de garantia de direitos de uma pessoa que está sendo submetida a abuso. Claro que independente do que aconteceu, é abuso que está ocorrendo. E aí vem aqui uma crítica que é necessária. Os advogados da irmã do Adélio já falaram isso, inclusive, numa live, e é verdade. O Ministério dos Direitos Humanos, que é do Silvio Almeida, depois que assumiu, foi informado do que ocorreu e do que tem ocorrido. Não tomou nenhuma providência. Então agora ele vai deixar, por esforço da defensoria, mas nunca o Ministério dos Direitos Humanos se interessou de fazer uma visita, porque tem direito de fazer isso. Perfeito. De olhar, saber quais condições ele está. Que isso. E uma situação que é estranha, né? Uma história que é mais estranha ainda, né, Joaquim?